Estamos aqui hoje, nessa manhã abençoada por Deus, para conhecer um pouco mais da sua palavra, do seu desígnio, da sua vontade. Eu quero conversar com vocês a respeito da origem do mal em relação ao ser humano. As pessoas se tornam mal ou as pessoas nascem mal? O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que Deus fala sobre esse assunto? Para a gente entender esse tema, vamos começar lendo o Salmo 51, verso 5, escrito por Davi. Salmo eram canções de adoração, canções de gratidão e também de manifestação íntima de Davi para com Deus. Então Davi, ele falou algo no Salmo 51, verso 5, que vem, de fato, a demonstrar a natureza humana. Como o ser humano é realmente e não como ele acha que é, como ele pensa que é, se classifica. Vamos entender da seguinte forma. Davi diz ali, no Salmo 51, 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O que diz isso, essas duas sentenças, resumidamente? Isso revela que o mal, o pecado, já está presente no ser humano antes da concepção, antes do nascimento. O pecado me concebeu a minha mãe, a mãe dele já transmitiu o pecado para ele. Isso que ele está dizendo, Davi já está dizendo. E que na iniquidade ele foi gerado na iniquidade. Então, desde o ventre materno, nós temos a natureza ruim, a natureza do mal em nós. É isso que Davi está falando. Mas vamos ver o que próprio Deus fala em relação a esse assunto, quando disse lá no livro de Gênesis. Em Gênesis, capítulo 8, verso 21, no livro de Gênesis. Vamos ver, capítulo 8, verso 21. Vamos lá. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem me tornarei a ferir todo vivente como fiz. Ou seja, em relação, Deus está falando aqui após o dilúvio, que houve, né, o término do dilúvio, quando Noé levantou um altar a Deus, ofereceu sacrifício, e Noé e aquelas pessoas que estavam com ele na arca foram salvas. Então Deus prometeu que não iria amaldiçoar a terra por causa do homem. Mas o interessante nessa perícope é que Deus fala exatamente o que Davi já tinha dito lá no Salmo 51, verso 5. O que Davi veio a repetir no Salmo 51, na verdade, porque Gênesis foi escrito muito antes. Gênesis é um relato anterior a Davi. Então, Davi ele vem a confirmar o que Deus tinha dito lá em Gênesis 8, 21. Porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Então, a maldade é íncita do ser humano. A maldade é nata com o ser humano. Na concepção, o ser humano já recebe a maldade dos seus antecedentes, dos teus antecessores. Ela é transmitida por gerações. E isso vem lá do pecado original, lá da violação da lei, por Adão e Eva. Ele vem transmitindo. Agora, cabe a cada um quebrar esse ciclo de transmissão da maldade. Cabe a cada um se consertar com Deus e passar a converter a natureza carnal, a natureza humana, a natureza de inimizade com Deus, em uma natureza cristã, uma natureza lavada por Cristo, limpa do pecado. E é isso exatamente a função da palavra de Deus, é a conversão. Eu pego um ser humano depravado, eu pego um ser humano caído, eu pego um ser humano pecador, eu pego um ser humano que está desnorteado, que ele não tem noção,
por que ele está aqui, por que ele vive, então um ser humano que age pelo instinto, como os animais agem pelo instinto, que é a natureza de Adão, esse ser humano é Adão, eu estou falando lá, da natureza de Adão, que nós recebemos através da transmissão por linha hereditária, esse pecado, essa iniquidade, essa tendência para o mal, essa tendência a fazer coisas más. Então lá no livro de Gênesis também é interessante a gente observar o que foi que Deus disse a Gênesis 4, disse quando Caim matou Abel, o seu irmão. Deus diz assim, antes desse homicídio, desse episódio, no capítulo 4, verso 7, Deus ensinou a Caim o seguinte: se procederes bens, não é certo que será aceito, se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, a natureza do pecado vai acompanhar o indivíduo desde a concepção e a vida dele. Como Deus disse lá em Gênesis 8, 21, como está lá no Salmo 51, verso 5. Como a gente viu já no Gênesis, capítulo 4, verso 7, vai acompanhar. Mas cabe ao indivíduo dominar esse instinto ruim, esse instinto mau, esses pensamentos ruins que surgem na mente do indivíduo. De onde é que vêm esses pensamentos? Esses pensamentos são naturais, vêm da natureza corrompida, natureza pecaminosa humana. Mas cabe a cada um controlar, cada um dominar. E como é que eu vou dominar? Através de uma doutrina, de um ensinamento. E qual o ensinamento? Ensinamento deixado por Cristo através das Escrituras. Porque mesmo após a sua conversão, mesmo após o seu arrependimento, mesmo após aceitar Cristo, vai acontecer o que aconteceu com Paulo. Paulo lá em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 7, verso diz assim, capítulo 7, verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Verso 17, nesse caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Ou seja, eu desejo fazer coisas boas. Eu desejo fazer o bem, mas eu não consigo, diz o apóstolo Paulo, porque a maldade já está dentro de mim. É a minha natureza ruim, a minha natureza humana. E isso vem de todo ser humano, tem essa natureza ruim, essa natureza da maldade, natureza pecaminosa. E é isso que Deus cumpre você dominar, cumpre você conhecer essa natureza, de onde é que ela vem a origem, e saber que você pode transformar isso. Através de aceitar Cristo, através de uma mudança de comportamento, através de uma mudança de consciência. É isso que Deus está ensinando. A natureza, o mal ele vem dentro do ser humano desde a concepção, desde o ventre materno. Então é isso que nós temos que combater. Nós temos que combater o mal através da fé em Cristo, através do estudo da palavra, do conhecimento, da aprendizagem e de pôr em prática esse conhecimento. Nós temos que envolver virtudes que Deus ensina como fazer, através de quem? Através de sendo imitador de Cristo, a imitação de Cristo. Jeremias também fala que, capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A natureza humana, o coração que as pessoas dizem, o sentimento é enganoso. O sentimento é vendido ao pecado, decorre do pecado. Então cabe a cada um conhecer interiormente a si e saber que é pecador, desde o nascimento, desde o ventre materno. E que precisa lutar contra o pecado, se esforçar para fazer o bem, se esforçar para ser imitador de Cristo. Então vamos ser imitador de Cristo. Vamos nos converter, vamos orar, nos arrepender, vamos colocar nossa vida no altar de Deus e vamos realmente imitar Cristo, imitar nas suas atitudes, ensinar a palavra dele, estudar a palavra dele, orar a Deus, vigiar e saber que a nossa natureza humana, ela milita contra a nossa vontade. A vontade pode ser a vontade de Cristo, a vontade de Deus, a bondade, mas a natureza é inclinada ao mal, é inclinada ao ruim. E vai lhe acompanhar, vai ser uma luta constante. Paulo se converteu, mas Paulo diz que ele sofria com isso. Então, é preciso entender que nós precisamos
nos converter dos maus caminhos, converter dos